projeto em análise aqui na Câmara eleva para 50% a alíquota mínima do imposto de exportação de animais vivos, como gados e equinos. Hoje, a alíquota básica de exportação é de 30%, sendo que o governo pode baixá-la ou ampliá-la conforme as necessidades econômicas e comerciais do país. O objetivo da proposta é desestimular a exportação de animais vivos, que muitas vezes são submetidos a situações de crueldade pelos importadores. Eu converso com o autor do projeto, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta mais uma vez. Eu queria saber do senhor quais são esses tipos de crueldade e por que elas acontecem. Para quem está acompanhando, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, no Palavra Aberta, mais uma vez, né? E parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Para quem acompanha a exportação, em especial de gado vivo, para atender determinados tipos de políticas internas em alguns países, né? Sabe que esses animais saem do interior do país, de diversos estados, em carretas, tá? E depois são dias dentro de navios, tá? Uma coisa assim de semanas, 2 semanas, até 3 semanas, dependendo de para onde vai. Nesse trajeto, dentro das carretas ou dentro dos navios, eles vão urinando, defecando e com uma dificuldade muito grande, inclusive, de limpar, tá? Então, muitos desses animais acabam adoecendo, tá? Você imagina que, de repente, os gases produzidos pelas fezes, pela urina, né, vão provocando, entendeu, mal-estar e problemas de saúde dos animais. Mal alimentados também, deputado? Mal alimentados também, evidentemente, porque são, para quem já viu como que são transportados nas carretas de um lugar para outro, então imagina saindo aqui de perto, vamos pegar aqui de Goiás, tá? Ou mesmo do Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, para chegar lá no Porto de São Sebastião, no Porto de São Paulo, no Porto de Paranaguá, enfim, qualquer um desses portos, né, no litoral, tá? Então, isso causa um maltrato muito grande dos animais, tá? Fica só aquela cabecinha aparecendo para fora. Isso. Quando a gente está viajando, a gente vê, isso, né? E, por outro lado, nós temos, na própria legislação brasileira, né, na própria Constituição, no artigo 225 já coloca, tá? A obrigação da gente não maltratar os animais, tá? Então, se aqui internamente nós temos uma série de políticas do ponto de vista do cuidado sanitário, do cuidado, entendeu, para não ter maus tratos, né, dos animais, por que por uma política de exportação a gente não vai adotar a mesma política? Então, nesse sentido, por isso que inclusive tem outros projetos de leis aqui dentro da casa, proibindo, inclusive, a exportação de animal vivo. Mas esses projetos acabam tendo uma dificuldade muito grande de andar aqui dentro da casa, tanto na Câmara como no Senado. Então eu fiz a opção de trabalhar pela ordem econômica, podemos assim, de você mudar a alíquota e ter obrigatoriedade de aplicar, né, essa alíquota de 50% para exportação. Hoje, né, pelo decreto, pela política de exportação, está definido lá como 30%. Mas para incentivar, inclusive, a exportação, do ponto de vista geral, tá? Boa parte das exportações brasileiras são isentas, inclusive, desse imposto previsto, né, nesse decreto de 1977. E o seu projeto fala também que nas operações de exportação sem propósito econômico, como as destinadas a instituições sem fins lucrativos, aí ela não teria essa alíquota. Aí não, porque ela tem, inclusive, uma política de transporte específico que leva em consideração o cuidado para não ter mais maus tratos. Nós estamos falando para zoológico, seja para pesquisa, seja para exposição, tá? São para outras coisas, tá? Uhum. O que eu estou falando aqui, esse projeto especificamente, é para a gente inibir uma atividade econômica, né, que representa hoje cerca de 600 mil bois vivos,
entendeu o que são? Isso dá aproximadamente menos de 500 milhões, né, por ano. Então é uma bagatela do ponto de vista, tá? E o Brasil configura como... o senhor acha que economicamente, para esses exportadores, é muito pouco que eles vão perder? É muito pouco, mas se gabam alguns desses aí do Brasil ser um dos maiores exportadores de animal vivo. Então tem um aspecto dos maus tratos aos animais, tá? Tudo isso que eu já falei, do que isso provoca em termos de sofrimento para os animais. E um outro aspecto é o fim da picada, a gente exportar animal vivo, né? Boi vivo, tá? Eu, inclusive, uso como exemplo, tá, desta relação histórica do Brasil ser um fornecedor de matéria-prima barata, né, nessa relação... Que termina que fica muito mais barato do que se fosse já a carne tratada e tudo. Esta relação colonialista, nós estamos talvez no momento da história do país em que nós precisamos agregar valor em tudo aquilo que o Brasil produz aqui internamente. Isso entraria nisso. Então, é como se a gente tivesse... exportar boi vivo é o equivalente a exportar pau-brasil. Tá? Na época do descobrimento, e assim foi em muitos momentos e continua sendo. E assim, ouro. Isso. Não, como é o farelo de soja, como é o soja em grãos, né? Então a gente sabe, evidentemente, do papel e da importância na agropecuária brasileira, inclusive para a exportação, tá? Mas nós também temos que trabalhar nessa perspectiva de como é que a gente agrega valor. Então tem dois aspectos aí, entendeu? É o absurdo você pensar economicamente para o Brasil exportar boi vivo, e mais absurdo ainda, e é anticonstitucional, estou falando anticonstitucional, né, daquilo que se trata do ponto de vista dos maus tratos aos animais. Como é que o senhor tem assim, um comparativo? Existe, bom, nós somos os maiores exportadores desses bois vivos e tudo, mas como é que são tratados esses animais quando é o contrário, quando há a exportação de outros países desse tipo de animal? Eu não tenho aqui como que é a política, porque quando você transporta animal vivo, são para determinados países que, em função de costumes ou de religiões, né, querem eles também fazer o abate, ter todo um procedimento. Mas para isso, o Brasil mesmo já avançou e precisa avançar nessa perspectiva de você certificar aqui. Então, essas instituições que monitoram, tá, para o consumo de determinados animais precisam fazer um abate, né, sem sofrimento, né? Então, enfim, tem, né, regras específicas, né, para atender determinadas, em especial religiões, tá? Você tem instituições que vão certificar isso nos países, para falar assim, olha, esta carne que a gente está importando aqui, tá? O animal foi abatido desta forma, entendeu? Sem Falta sofrimento. Regulamentação, então, no país que importa, o senhor está falando. A gente poderia exigir isso. Na verdade é esse mecanismo que daí você foge do controle, inclusive, para adequar, do ponto de vista da própria legislação brasileira, esse processo do transporte. Esse processo do transporte especificamente para atender esse tipo de demanda, tá? Então, é uma crueldade muito grande e que não tem sentido a gente criar políticas de incentivo econômico. Estou falando de incentivo econômico porque, por mais que no decreto-lei lá de 1977 coloca que tem que ter uma taxação de 30%, mas ela coloca a prerrogativa para o executivo a zerar essa taxa, isentar completamente de imposto, que é o que vem acontecendo justamente para poder incentivar a exportação. Tá? Então a gente tem esta política aí, e aí a gente procurou então um mecanismo e falou assim, não, vai ter que cobrar, em vez de ser inclusive uma taxa de 30%, agora uma taxa de 50%, tá? Para se tornar inviável. Porque quando alguém, um pecuarista, que fala assim, olha, eu vou produzir boi para exportar, se ele produzir para aqui, para o mercado interno, ou para outra forma de exportação, né, já com algum grau de agregação de valor, né, processando inclusive a carne, tá, é muito mais viável economicamente e, portanto, ele pode se desinteressar de fazer esse tipo de atividade econômica que causa sofrimento e que, né, vai contra a própria Constituição que garante o cuidado e a proteção, né,
com relação aos maus tratos dos animais. Deputado, a gente está com pouco tempo, mas eu queria perguntar para o senhor as perspectivas aqui dentro desse projeto. Ele vai passar por algumas comissões, que eu não vou falar todas, mas uma delas é a de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural, onde estão muitos deputados ruralistas. Como é que o senhor vê as perspectivas desse projeto aqui dentro e também... Ah, não, ele é conclusivo, isso. Tá, eu vejo com muita expectativa. E sabe por que eu vejo com muita expectativa? Porque esse projeto ele vai propiciar um debate do ponto de vista econômico desse tipo de atividade econômica, né? E nós vamos agora começar a debater a regulamentação da reforma tributária, tá? Onde ali vai se debater as atividades econômicas, os produtos seletivos, enfim, tá? E este projeto ele vai entrar no bojo dessa discussão. Então pode ser ele aproveitado, pode ser aprovado, tá? Ou a ideia dele pode ser aproveitada no debate de um outro projeto específico na regulamentação da reforma tributária. Então eu estou com muita expectativa de que a gente logo vai conseguir fazer esse debate, por isso que eu quis colocar ele, né, nesse debate econômico, entendeu? Com relação a esse debate aí sobre os maus tratos dos animais na exportação de boi vivo. Tá bom, deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu conversei com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre o projeto dele que eleva para 50% a alíquota mínima do imposto de exportação de animais vivos, como gados e equinos. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta e outras edições do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima.